E as pessoas podiam achar que a gente estava só passeando lá no Peru, né, Bruno? Pra lá que nós vamos. O Master Coach Sistêmico, eu vi que ele é mais intuitivo e espiritual do que mesmo teórico. A busca nossa, né, Sim. por entender os nossos padrões de comportamento, tudo que influencia o nosso dia a dia. O meu chat GPT tá muito cusco, olha. Tem até stevia aqui procurando. O que é stevia? Como falar stevia em espanhol? Porque eu moro num lugar quente a vida toda, né? E sentir o friozinho de vez em quando não faz mal a ninguém, né? E teve o lance de você acessar, né? Olha só a treinadora, o lance de... E foi fantástico. Participar dessa formação acrescenta no nosso currículo, né, Bruno? Qual é o seu propósito na vida? Por que você está vivo? Por que Deus te mandou para essa missão chamada vida? E a minha expectativa era justamente essa, né? Uma reconexão. E com certeza foi atendida. Aqui no Estúdio Inspiração, eu e o Bruno. Bem-vindo, Bruno! Obrigado, bem-vinda também, Olha, hoje a gente vai gravar esse podcast aqui para contar as nossas experiências, né, do Master Coach Sistêmico. Nós acabamos de voltar para o Peru e eu acho que eu vou fazer uma série, viu, bem? Vou fazer uma série, porque tanta coisa que tem para falar da nossa experiência. Mas nós vamos publicar no YouTube, vamos colocar algumas coisas assim no Instagram. E já que eu sou jornalista aqui, né, eu vou começar a te perguntar. Pode começar. Como é que foi, né? Qual era a sua expectativa e, sei lá, o que você pode dizer inicialmente de como foi essa experiência no Peru, em Na verdade, Cusco? nós fomos perguntados, né? Antes, qual era a sua expectativa sobre a formação, sobre a viagem e tudo mais. E no início eu fui bem categórico e direto, né? Com aquilo que eu queria, né? Eu falei para Camila, no caso, ela que nos perguntou ali via WhatsApp. E eu falei, eu quero uma reconexão. Quero buscar uma reconexão. Foi isso que eu falei. E a minha expectativa era justamente essa, né? Uma reconexão. E com certeza foi atendida. Eu coloquei na minha cura interior. Porque a gente, né, nos nossos processos, nós precisamos buscar, né, curar algumas coisas, curar coisas que nós trazemos ao longo da vida, desde a infância, coisas que acontecem na nossa vida adulta, que isso vão reverberando no nosso comportamento. Então, eu ali fui buscar cura e eu fiquei muito feliz em receber já o papelzinho de cura, né, assim que a gente chegou. E o que você trouxe dessa viagem? Na verdade, Bruno? a gente tem que relembrar também, né, o pré-viagem, né, dessa formação. Eu lembro que a gente ficou ali, né, você ficou na dúvida se tu queria viajar ou não, se tu iria viajar ou não. Você falou, né, não quero ir por causa da Helena, não sei o que e tudo mais. É muito difícil, né, pra mãe, né, gente? Mãe sofre muito. Deixar a minha bebezinha de 11 meses, a Helena, né, que vai fazer 1 ano, e para mim foi muito difícil. Eu pensei várias vezes em não ir, porque não queria ficar longe dela, mesmo sabendo que ela ficou bem com a avó, com as babás, né, mas é muito dolorido. E eu falei na noite que nós íamos viajar, né? E eu lembrei também que o André falou, né? Que muitas coisas iriam acontecer antes dessa viagem, né? E aconteceu mesmo, né? Eu mesmo não iria mais, acabei depois decidindo ir. E eu lembro que o meu sentimento na noite que nós fomos viajar era que eu vou perguntar aqui da Elida, se ela não quiser ir, eu vou falar para ela que a gente fica e eu tô junto com ela, né? E eu fui e te perguntei, lembra? Tu não quer ir, se tu não quiser, a gente fica. Eu falei, não quero não, bora logo pro aeroporto. A gente quase para sair pro aeroporto. Né? Já com a roupa pronta, né? Com a mala Mas isso acontece. Eu acho que tem, assim, a gente precisa acreditar, né? Nas forças do bem, nas forças do mal, elas existem. E quando há um movimento de transformação, isso serve para todo mundo, né? As forças do mal, sim, começam a se levantar para que nós não sejamos alcançados, né, na graça. Isso acontece. Por isso acontece muito, né, Bruno? A gente fala, a gente vai para a igreja, a gente vai para uma consagração, a gente vai ali para a igreja. Às vezes muitas coisas acontecem ali para influenciar. Isso é real, nós precisamos acreditar nisso, porque nós só estamos aqui de passagem. É uma das principais certezas que a gente tem, que nós só estamos aqui de passagem. Daqui a uns anos não estaremos mais aqui, terão outras pessoas nessa terra e nós precisamos aproveitar esse momento aqui na terra para fazer o nosso melhor, a nossa melhor contribuição. Também é um dos ensinamentos, né? Não ensinamentos, porque a gente sabe disso, né? Mas algo que veio cravado no meu coração é sobre isso, que nós estamos aqui de passagem. É isso mesmo.
E aí, voltando à nossa viagem, né, que o intuito dessa gravação é falar sobre isso, e aí veio a peregrinação, né, dos voos longos. Nossa, 12 horas para chegar lá. Não tinha muita espera, né? A gente foi pegando voo, mas mesmo assim foi voos longos. Manaus, Brasília, 3 horas. Depois Demais. Brasília para Lima, 4 horas e meia. E depois de Lima para Cusco, 1h30, eu acho. E você sabe que eu achava, eu acho que por conta do fuso, para mim eu vi 1h30 de Brasília para Lima. Então eu fiquei super feliz achando que era 1h30. Aí eu revi minha palestra, eu revi Netflix. Eu vi, já estava dando 10 horas de Netflix e nada. Aí teve uma hora que eu falei, mas meu Deus do céu, não chega não em Lima. É porque Brasília para Lima é como se fosse uma volta para Manaus e estendesse um pouco mais. Daria então, se fosse direto 1h30, dá não, para Lima? Não, Manaus, Lima deve ser umas 3 horas. Mas aí a gente chegou lá, né? Já sentiu aquele friozinho, né? No aeroporto. Nossa, eu particularmente adoro, né? Já morei em lugar frio, eu sei como é. Me fez relembrar também um pouco Cochabamba, que eu já morei em Cochabamba. E não senti tanto a altitude. Eu acho que o único dia que eu fui sentir altitude de verdade foi no dia que a gente foi pra montanha, mas isso aí é mais pra frente, né? Eu falei, eu também adoro, porque eu moro num lugar quente a vida toda, né? E sentir um friozinho de vez em quando não faz mal a ninguém, né? Um friozão, né? E Douglas, é muito frio lá, viu? É tipo 0 grau na montanha. E lá faz 5, 7 graus. Tipo, aqui a gente fica com frio, a gente coloca um casaco, um moletom, que nem o Douglas tá aqui. Poderia estar de frio, não funciona. Beleza. Isso aqui. Só que aí vem as mãos, aí vem a orelha, aí vem o nariz, aí tem os olhos também, que vem aquele vento gelado. Não, isso aqui não segura frio, então, não. Tem que absurdo de frio, né? Tem que estar com blusa por baixo, calça por baixo, mais o... E nem é o frio deles, né? Parece que fica mais frio ainda. Lá tava na média de 10, 12 graus, só que a sensação térmica por conta do vento e da altitude e do clima seco potencializa mais. Sim, foi fantástico. Sabe que no primeiro dia, né, a gente chegou lá, já foi maravilhoso reencontrar todo mundo ali, na expectativa. E no primeiro dia, eu lembrei aqui, porque eu anotei todos os dias, né? Aliás, a maioria dos dias, que teve alguns dias eu não anotei. Mas no primeiro dia, eu lembro muito daquele exercício que a gente fez sobre a mandala, que faz a gente analisar sobre... Na verdade, a gente tem que ir pela cronologia, não. Calma, a gente vai chegar aí. Não, tu já quer falar do curso? Eu ia falar da viagem em si. Então continua. Porque nós chegamos, aí nós fomos pro hotel dormir. Porque a gente estava virado, né, da noite toda dos voos. Cansa em 12 horas. Aí eu acho que a gente acordou 6 horas da tarde lá e foi encontrar o pessoal na praça, lembra? Verdade, foi encontrar o pessoal na praça. A gente foi encontrar o André, a Camila e os outros participantes do curso. E eu lembro que foi muito legal aquela noite, porque nós fomos para um restaurante, né, tipicamente peruano, que tinha todas as comidas, a gente ia culinária, hein? Não, mas no primeiro dia a gente pediu um pato vegano lá, não sabia, chegou uma carne lá esquisita. Não, nós pedimos de entrada esse pato... Era pato? Eu acho, não sei o que era. Não, era o nome alguma carne vegana que era assada na brasa. Os perrengues no Peru. Eu achava que era uma carne normal, e depois falou, não, isso é vegano. Parecia língua. Parecia língua de boi. Eu falei assim, eu não gosto de língua. E tinha um molhozinho, alguma coisa assim, né? Mas aí depois veio o prato principal, que, nossa, eu adoro ceviche. E o ceviche original peruano. É o melhor do mundo, né? De vez em quando a gente come os bons lá em Tabatinga, né? Tabatinga é bom ali naquela região. Não é diferente, né? E aí, sim, terminou aquela noite, encontramos todo mundo. Eu acho que a gente foi visitar alguns pontos comerciais, né? A gente foi se vestir de peruano, gente, porque a gente tá ali para isso, sabe? E o Peru, né, Bruno? É como se fosse Parintins. Contagia. Ele é contagiante. O Peru, para as pessoas que estão assistindo a gente nesse podcast, é como se fosse Parintins em época de boi, né? Todo mundo vestido de roupa peruana, música peruana o tempo todo. Então, é como se fosse Parintins. Na época do boi, o pessoal não anda com aqueles brincos, com colar, com cocá. Então, é o Peru, é Cusco. As pessoas andam assim o tempo todo vestidas de Peru, da cultura deles, né? Sim. E vale a pena a gente falar do movimento em Cusco, né? Gente, eu nunca tinha ido numa cidade com tanto turista. Parece assim, o Cristo Redentor, parece o quê? Cataratas do Iguaçu, mas é a cidade inteira. É tanto asiático. Todo lado você vê gente com malas, americano, chegando, saindo. É muito doido. O aeroporto, um caos de gente. Por isso que eu falei que parece Parintins, é a época do boi. Mas só que o deles é o ano todo, né? É o ano todo. Cusco recebe cerca de 4 milhões de turistas por ano, somente a cidade de Cusco.
Nossa, 4 milhões. Então é muita gente, é muito dinheiro, né, que roda, mas por conta da história, né? Cusco nós descobrimos depois, né, que é a cidade mais antiga da América do Sul. Enquanto aqui só tinha índio, lá já era habitado. Justamente. Colonizado pelos espanhóis. Colonizado pelos espanhóis, né, pelo Francisco Pizarro. Por isso que é lindo invasor lá. espanhol. Por isso que lá é bonito, né? Toda a estrutura, né? Muito bonito, tudo é muito bonito lá. Não, e assim, culturalmente, né, falando ali, né, os peruanos, os que são descendentes ali dos incas e tudo mais, eles têm, né, uma coisinha ali contra a Espanha, né, devido à invasão e tudo mais. Eles... É o mesmo ranço que a gente tem Portugal, dos né? portugueses. Eu acho que é o mesmo ranço. Tipo, vieram aqui, roubaram tudo e foram embora. É bem parecido. Inclusive, a gente viu esse filme, né? Sim, sim. É bem parecido. Mas foi bem surpreendente. Eu não imaginava que o Peru era isso, porque a gente tem contato com o Peru ali na Tríplice Fronteira, com a Colômbia também. Mas não tem contato com a cultura em si. Né? Não. Eu já tinha ido na Colômbia, né? Já fui em San Andrés, em Cartagena, e eu não tenho esse movimento, não. O Peru realmente é muito diferente. Ele é muito diferente. Você morou na Bolívia. A Bolívia era assim também? A Bolívia tem, sim, uma pegada muito forte cultural, porém nada comparado ao Peru. É muito intenso. E a gente volta querendo trazer tudo do Peru. A Bolívia é mais cultural que o Brasil, porém menos que o Peru. Então, eu quis trazer tudo, né? Não tem lugar que a gente vai que fala com que ela nem leva trazer a poeira do local. Então, eu queria trazer brinco, colar, chapéu, outras coisas para Helena, né? E foi fantástico. Aliás, a Helena Douglas, toda vez que eu via uma criança peruana, eu lembrava da Helena. Aqueles olhinhos puxados dela. Sério, eu queria sequestrar as crianças. Fiz amizade com uma só para lembrar da Helena. Agarrei ela, né, Bruno? Queria trazer a Antonella. Né? Podia ser irmã da Helena, de tão parecida que é as crianças peruanas. Incrível, incrível, lindas, lindas, lindas. Fofinhas, igual minha nenenzinha. Sim, aí passamos essa noite, né, no Peru, conhecendo, tendo esse Agora o Bruno vai deixar eu falar. Tendo esse choque cultural, né, que eu acho sensacional. Eu adoro os países andinos, né, amo a comida, a culinária, o frio, tudo, né? A arquitetura, apesar de espanhola, mas hoje faz parte da cultura deles também. Então, assim, eu amo de verdade mesmo. Né? Tanto que eu falei para ele, daqui nós vamos voltar ano que vem, né, para Cusco, não sei ainda qual época, mas nós vamos voltar. A gente precisa levar as crianças lá para conhecer e também dar um pouco desse conhecimento para eles. Como é que faz ao vivo aqui no Instagram? E aí, quando foi no outro dia, começou o curso de verdade, né? Foi. Eu queria fazer ao vivo aqui no Instagram. Como é que é? Bora. Ao vivo. Live. Ah, tá. No primeiro dia. Então, no primeiro dia, o que mais me impactou foi... lembrando da metodologia, né, Bruno? A gente ficava no hotel e aí teve 2 exercícios que foi na montanha e na... segunda-feira foi teórico, né? Que foi no hotel. Não é teórico, né? O exercício dentro do hotel. As dinâmicas dentro do hotel, do curso. Terça-feira nós fomos para Machu Picchu. Sim. Quarta, hotel. Quinta, montanha. E sexta, hotel, para fechar. Isso, essa que era a dinâmica. Porque as pessoas podiam achar que a gente estava só passeando lá no Peru, né, Bruno? Não. Porque as fotos, né? A gente só postava... Realmente, nós só postamos quando a gente foi passear, né? E aí, no outro dia, ficava rolando ainda os nossos passeios. Mas foi estudo. Até nos passeios, teve momentos... Eram momentos de reflexões, né? Tinha uma dinâmica envolvendo ali, né? Não era só passeios por si. Não era só passeio. O Master Coach sistêmico, eu vi que ele é mais intuitivo e espiritual do que mesmo teórico. Sim, ele é uma busca nossa, né? Por entender os nossos padrões de comportamento, tudo que influencia o nosso dia a dia, né? O que é o objetivo do Master Coach sistêmico? Vamos lá. Ampliar a nossa capacidade de liderar pessoas, processos com empatia, estratégia de visão sistêmica. Capacitar o profissional a identificar e ressignificar padrões limitantes em si e nos outros. Desenvolver habilidades para conduzir processos de transformação profunda em indivíduos e equipes. Elevar o nosso nível de consciência, autorresponsabilidade, presença no aqui e agora. E fortalecer o nosso papel como treinadores, como agentes de mudança sustentável e humanizada. Isso aí é uma forma, né, de treinar todos nós que desejamos atuar com profundidade e propósito na transformação da vida das pessoas e nas organizações. Então, ele é
Ele é um treinamento muito, muito profundo. Eu nunca imaginei que o Master Coach seria isso. E foi fantástico. A mandala, desde lá do mundo espiritual, né? Que a gente precisa relembrar quem nós somos, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus conhece os nossos planos, sabe o que nós viemos fazer aqui na Terra muito antes de a gente estar no ventre da nossa mãe. A gente já tinha acesso a essa informação, porque a gente acredita na Bíblia. Mas às vezes parece que esquece, né, não? Na verdade, Deus, ele sabe porque ele deixou aqui para a gente acessar, mas nem todo mundo vai acessar porque não tem essa consciência do que veio fazer aqui, porque aí entra justamente o que tu estava falando, no meio do caminho a gente esquece o que nós viemos fazer aqui, e aí eu não acredito naquilo que o povo fala, aconteceu porque já estava escrito, não é assim, né? Existe livre-arbítrio. Existe sim algo disponível para a gente aqui nessa terra, mas existe uma missão antes mesmo de nós virmos a esse mundo, né? Deus já deixou escrito sim, na palavra dele, na própria Bíblia diz, né, sobre essas promessas, sobre aquilo que você quer viver. Mas o que você está fazendo para viver aquilo? Está dentro da promessa de Deus, então... Ou está estragando a promessa com né? Com o comportamento, né? Isso é muito comum, na verdade, né? A maioria das pessoas... Aí lembra aquele dado lá que o André Cash falou, né? Que 7 bilhões de pessoas, né? Foi feita uma pesquisa com 7 bilhões, aí continua. Não, uma estimativa, né? Uma estimativa de todo o mundo, da população mundial, dos bilhões e bilhões... 7 bilhões de pessoas no mundo, né? No mundo? Então, desses 7 bilhões, só o quê? Só 10% são considerados... Somente 2 bilhões. 2 bilhões sabem a sua missão. Sabem a sua missão, sabem que estão aqui, não estão dormindo, porque tem muitas pessoas que não despertaram para a vida. 5 bilhões de pessoas não despertaram para a vida. 5 bilhões de pessoas não despertaram para a vida, ou seja, as pessoas não sabem o que estão fazendo no seu dia a dia. Por que elas acordam, por que elas dormem? Qual é o seu propósito na vida? Por que você está vivo? Por que Deus te mandou para essa missão chamada vida? Por que será? A maioria das pessoas estão dormindo. Então, a mandala foi muito interessante reviver e relembrar essa promessa de Deus para a nossa vida. Reviver os meus momentos atuais, minhas dores atuais, minhas ressignificações atuais. Poder visualizar quem eu quero ser no futuro, né? Com 60 anos, que é o período da maturidade. Isso tudo foi uma dinâmica, né? Uma ferramenta, né? Uma ferramenta que tem dentro do desenvolvimento pessoal. Sim. Né? Para você acessar essas ferramentas e poder aí ter disponibilidade para você usar essas ferramentas onde você quiser, né? Sim. E também teve o lance de você acessar, né? Olha só a treinadora, o lance de... Também teve a parte que você pôde acessar, relembrar a sua infância, que é onde nós estamos, onde estão a maior parte das nossas dores, né? Praticamente, nós que entendemos de comportamento, sabemos que o que acontece na nossa infância reverbera todo o nosso comportamento na vida adulta. Então, praticamente, nós estamos repetindo alguns padrões. E quem tem acesso ao desenvolvimento pessoal, né, Bruno, por isso é importante a gente estudar, tem uma quebra nesses comportamentos, os que são ruins. Sim. E isso é possível. Então, não é porque aconteceu coisas ruins, coisas traumáticas na infância, que eu preciso repetir isso na vida adulta. Eu acho que esse é um recado, né? Isso aí faz parte da vida desses 5 bilhões, né, que a gente começou a falar. Das pessoas que estão ainda adormecidas, que não ativaram seu potencial, né? E aí, de repente, alguém que está nos assistindo isso pode se sentir assim, meu Deus, será que eu estou mesmo? E aí entra o desenvolvimento, entra primeiramente o autoconhecimento, né? E você lembra que a Camila Cash, que estava coordenando essa dinâmica, falou muito sobre isso. O que acontece nas nossas fases, seja na fase criança, na fase adulta, tudo isso a gente traz como recurso, positivo ou negativo, mas é recurso. Eu ali na minha concepção, eu também entendo que isso é um recurso, ou seja, eu posso aprender com aquilo que aconteceu, seja bom ou ruim, eu aprendo e trago para o meu momento atual. Né? Então, quando a gente entende que o que aconteceu com a gente na infância, por exemplo, que não foi culpa nossa, nós estávamos debaixo de uma autoridade, de uma proteção, ou não, porque tem pessoas que não foram protegidas, foi algo de recurso para eu trazer para a minha vida adulta. E eu preciso ressignificar isso, senão eu vou ser um escravo das minhas emoções. Seja negativo, né? Quando você acessa essas lembranças, as positivas, você precisa trazê-las como ferramentas, e as negativas você traz
para ressignificar e ela se torna uma ferramenta, né? Sim. Ferramenta de resiliência, ferramenta de Precisa você ser. reescrever a sua história. Senão ela vira só um gatilho de dor. Sim. Como muitas pessoas e ela estão não presas. pode, justamente, ela não pode ser um gatilho de dor na vida das pessoas, né? Ela precisa ser algo que vá potencializar a pessoa, né? Eu passei uma coisa difícil na minha infância, cara, olha, eu olhar para trás e trazer força daquilo. Não eu me jogar, né, num vitimismo, não eu me jogar numa solidão, numa tristeza. Não é isso, né? Quem eu era, né? O que eu trago de lá de quem eu era para o hoje, né? Eu preciso ser aquilo que eu era? Não preciso. Né? E aí aqui também é um ponto difícil das pessoas entenderem que as pessoas mudam, né? E aí quando você mesmo acessa e se julga, né, hoje, aí você está cometendo um ato falho contra você mesmo. Sim, é importante que qualquer pessoa que se Isso é muito filosófico, né? Caramba. Filosófico. É importante também que você que se identifique, né, Bruno, com algum desses padrões que a gente está falando aqui, tem algo que aconteceu na minha infância, que eu sofro até hoje, que eu não consigo me livrar disso, eu carrego nos meus relacionamentos, na criação dos meus filhos, é o momento de pedir ajuda. Porque nós já passamos diversos momentos de desbloqueio, de ativação, nos treinamentos, nas metodologias que nós participamos, mas tem pessoas que não tiveram esse acesso. Então, se alguém está se identificando com algum desses problemas que nós estamos falando aqui, você pode procurar ajuda através de terapia, você pode oração dos recursos que nós temos, mas procure ajuda profissional, né? Psicólogo, terapeuta, que vai te ajudar a você ir mais profundamente nesses problemas para que você possa viver uma vida plena. Eu tenho acreditado cada vez mais, né, Bruno, que o propósito de Deus para as nossas vidas é viver na plenitude que ele fala. Você falou agora, né, de procurar ajuda, eu lembrei da pregação do Marcos Feliciano, né? E ele fala sobre isso. Ele estava com uma depressão, estava no fundo do poço, e é um cara, o príncipe dos pregadores, né? O Pastor cara Marcos Feliciano, cheio de Deus, e ele mesmo assim, ele procurou ajuda, teve ajuda de alguém, teve ajuda de pessoas, né? Ele teve depressão. Teve depressão. Isso que a gente fala para as pessoas que tu acabou de falar. Cara, você tá mal, procura ajuda. Né? Ajuda. Inclusive, quando você não busca ajuda, isso tem a ver também com algum bloqueio que você tem que está impedindo você de acessar esse potencial que a gente está falando aqui. Tem pessoas que recusam ajuda. Por algumas feridas do passado. É interessante que quando a gente está na atmosfera, na frequência de nos permitir sermos treinados e acessados, tudo isso coopera, né? Eu e o Bruno, a gente vivia vendo no avião pregações, palestras de coisas que contribuíram, filmes, e uma das pregações que a gente assistiu foi do pastor Marcos Feliciano, que é considerado realmente um ícone, é deputado hoje federal, mas ele é o ícone como pregador evangélico, pastor. Ele fala do processo de depressão que ele sofreu e que ele precisou procurar ajuda, porque depressão, né, é uma doença da alma. Então, ele procurou ajuda, ressignificou esse processo, se curou, sim, com ajuda espiritual, mas com ajuda também, né, de profissionais, né, que nos ajudam nisso, né, terapeutas, os psicólogos. E a gente estava falando sobre essa ressignificação, né? E eu pude acessar também, Bruno, achei muito legal. A gente precisa ter visão de futuro, né? Não é sofrer com o futuro, né? Não é ter ansiedade, mas a gente poder visualizar quem nós queremos ser lá na frente, que tipo de pessoas. Eu quero chegar aos 60 anos sendo uma mulher com cada vez mais sabedoria, podendo ter um casamento, né, mais sábio, ser uma mãe, né, incrível para a Helena. Comecei a visualizar a Helena com 20 anos sendo uma menina, né, fantástica, madura. Não, é da Mandala ainda. É da Mandala. Então, a visão de quem nós seremos com 60 anos. Sim, e é verdade, a Mandala traz esse. Isso, é importante a gente fazer esse exercício de visualizar, porque isso interfere no que a gente está fazendo, no que a gente está plantando hoje, né? Verdade. Sabe uma coisa que a gente pulou da viagem? O quê? Foi na noite anterior, a gente foi jantar. No outro dia seguinte, de manhã, nós fizemos essa dinâmica, né? Sim. Não, minto. Antes de nós irmos pro hotel, o André fez outro exercício. Qual? Era almoçar com uma pessoa que você não conhecia. Ah, e fala verdade. Quanto foi interessante isso. Foi maravilhoso. Isso acontece muito em treinamento, Bruno. Você sabia quando eu fiz o Extreme? O que foi que o Alexandre falou pra gente lá no restaurante?
sobre essa conexão que... Ah, sim, é isso que eu ia falar. Teve alguns outros treinamentos comportamentais que eu fui, o Extreme, que é bem parecido, né? Claro, né? Parecido à metodologia. E lá no grupo que eu fiquei naquela época, 3 anos atrás, né? O grupo todo era semelhante, ele era parecido. Por quê? Porque nós estamos na frequência de atrair pessoas semelhantes. Nós temos isso, né? É a nossa frequência mesmo. E não tem nada a ver com coisa mística, não. É porque nós espelhamos as pessoas, nós atraímos, né? Na verdade, a frequência, a energia, o universo são ferramentas que Deus deixou aqui. Sim. E que são comprovados, né? Que isso é real. São né? pessoas que acham que a gente está viajando. Não, são ferramentas que Deus deixou no universo. Então, assim... Quem não acredita nisso é que é bobo. Sim. Né? E está perdendo muita coisa de viver certas frequências. Você não acredita em energia e frequência? Beleza. Conversa com alguém que está com tristeza profunda. Não. Você vai ficar triste igual ele. Conversa com alguém alegre. Eu não vou nem muito longe, não. Vai numa igreja avivada. Eita, você sai de lá avivada. A frequência que carrega aquilo ali. Aquilo ali é frequência, meu amigo. É Deus ali dentro. Com frequência. Ai, por falar nisso, você viu no Congresso de Mulheres? Que lindo! A PIEC lotada. Quando eu entrei lá, eu arrepiei de cima a baixo, né? De tão lindo que estava a presença de Deus ali. Verdade. E qualquer coisa que você falava, amém, era quase 1000 mulheres gritando amém. Nossa, que lindo demais. É uma experiência incrível. Hein? Sim, então ali é uma frequência. Então, isso que a Elida acabou de falar, da gente estar se conectando com pessoas com a nossa frequência, né? E tudo mais, é muito interessante. E quando o André falou isso, eu olhei para o lado e o rapaz falou para mim assim, que foi o Thiago, né? Você mesmo. E pegou em mim assim, né? Eu falei, então bora. E a gente conversou. E quando, durante a gente está ali naquele bate-papo e tudo mais, que o exercício era o seguinte, gente. O André falou assim, gente, olhem para alguém aí, vocês vão olhar para alguém, vocês vão se conectar e você vai levar essa pessoa para almoçar e vocês vão se conhecer, né? Já fazia parte da viagem para interagir. Eu achei muito legal aquilo, né? E aí eu fui almoçar com o Thiago, né? Um rapaz lá do... Eu acho que é Rio Grande do Sul. Não sei de onde o Thiago Eu acho que ele é do Rio Grande do Sul. E aí a gente conversou e ele falou assim, cara, eu tinha que conversar contigo mesmo. E nossa, foi muito legal. A minha amiga, a Aline, foi maravilhoso, porque ela tinha muita história semelhante com a nossa história, né? Do casamento, dela como mulher, uma mulher que foi criada muito parecida comigo, empoderada para ser líder, né? Mas agora é casada, é mãe de 3 filhos, então a gente tinha muitas histórias em comum. Em determinados momentos de treinamento, nós fomos, com certeza, canal de cura e reflexão uma para a outra, foi maravilhoso. A pessoa que a gente quer estar perto, né? Teve esse exercício também. Mas, na verdade, nós somos o tempo todo, né, Bruno? Nós temos que nos permitir ser cura das pessoas, ser ali alguém que vai ajudar. Se eu posso ser esse canal de ajuda para as pessoas, com a minha energia, com a minha vibração, por que eu não faço isso com intencionalidade? Eu já falo isso em treinamento. Se eu posso ser uma pessoa que eu vá inspirar outra pessoa, que tal agora eu fazer com intencionalidade, de propósito? Então, todo lugar que a gente vai, nós podemos abençoar as pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Isso aí. A gente falou só de um dia. Mas nem de um dia, nem acabou. Nem acabou o dia, né? Mas já está acabando o nosso tempo aqui. Esse foi o primeiro episódio da nossa viagem aí para o Master Coach Sistêmico no Peru. Cara, os outros dias que nós passamos lá foram melhores ainda, mais enriquecedores. E eu tenho certeza que esse bate-papo, esse vídeo aí vai ajudar muito vocês. Principalmente para quem quer ir também, né? A gente pode até enviar para as pessoas que vão ainda para o Peru. Ainda bem que não é aquele treinamento que fala, não pode contar nada. Maravilhoso, viu, gente? Nós fomos muito abençoados. Impactados. O André já falava sobre isso, que nunca ninguém volta o mesmo. Ele falou isso para mim em São Paulo. Isso é verdade. É impossível você voltar a mesma pessoa com tantos processos que vivemos. Tu sabe que, assim, quando eu tô lá, me dá vontade de juntar um grupo de pessoas assim e levar para fazer o mesmo. É verdade. Juro pra ti, será que eu tô profetizando alguma coisa aqui, hein? Como é que é ir lá, levar? Levar as pessoas do nosso ecossistema e levar para lá, para fazer exercícios, para trabalhar também essa parte energética espiritual. Levar a Helena no ano que vem, ela vai ter que Juro subir pra a montanha ti que agora com a gente. me deu aqui um insight. E nós podemos ser bênção, né? Nós podemos ajudar as pessoas em qualquer lugar. Inclusive, a gente falava muito sobre isso. Não é só lá, né? Nós podemos criar um momento de ressignificação em qualquer lugar que a gente estiver. Sim, sim. Né? Ali é só uma metáfora. Não, ali não é só uma metáfora, não. Como assim?
o campo energético que tem em Cusco. Sim, também, então, né? é diferente. São 7 lugares no planeta, né? Que tem essa frequência, essa energia. E em Machu Picchu é o que corre ao redor de Machu Picchu, que inclui Cusco. Não sei se é coisa de crente não, menina. Não, isso aí é comprovado cientificamente, né? Essa questão da energia, né? Esse campo energético que tem ali, isso é comprovado. Então, é real, não é metaforicamente. Essa parte eu vou cortar, porque é muito místico, Bruno. Não corta não. É sim, a gente é crente, né? Pode Finalizou, valeu, galera. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, tchau. Isso aí dá pra fazer aqueles make